Olá, crianças! Como nessas próximas semanas o culto não vai ser presencial, a gente vai precisar fazer o culto online. Então, eu resolvi gravar as histórias para vocês poderem ter um pouco das historinhas durante essas semanas, para vocês não ficarem sem, tá bom? Vamos lembrar o que aconteceu nas últimas semanas que a gente ouviu a historinha? Moisés era o líder do povo de Israel. Ele amava muito a Deus, mas um dia ele desobedeceu a Deus. Vocês se lembram? Ele bateu forte na rocha em vez de falar com ela porque ele ficou muito bravo. Deus não tinha falado para ele fazer isso. Então, por causa disso, Deus falou para Moisés que ele não ia entrar na terra que Deus tinha prometido para eles. O tempo passou, Moisés ficou velhinho e Deus mandou que ele chamasse Josué para ser seu ajudante. Depois, Moisés colocou as mãos sobre a cabeça do Josué, perto do sacerdote Eliezer e perto de todo o povo, e disse para todo mundo que eles deveriam obedecer Josué como o novo líder que ficaria no lugar dele. Moisés viu a terra que Deus tinha prometido para ele só de muito longe. Ele não pôde entrar na terra, mas ele subiu num monte e lá de cima ele viu a terra que Deus tinha prometido para ele. E depois ele morreu. Até hoje ninguém sabe onde ele foi enterrado. Depois que Moisés morreu, Deus falou para Josué que eles tinham que atravessar o Rio Jordão para entrar na terra. E disse também para ele ser forte e corajoso, obedecer os mandamentos de Deus e não ter medo e nem ficar preocupado, porque Deus estaria com ele assim como ele esteve com Moisés. Então Josué mandou 2 homens para espiarem a cidade de Jericó. Era muito perigoso porque a cidade era cercada por uma muralha muito grande, mas Deus estava com eles. Os espiões entraram na casa de uma mulher que se chamava Raabe. O rei de Jericó ficou sabendo que os espiões estavam na cidade e ficou procurando eles por toda parte. Mas a Raabe escondeu eles dentro da casa dela e deixou eles num esconderijo. Raabe escolheu ficar do lado de Deus e disse para os espiões que ela sabia que Deus tinha dado aquela terra para eles. Ela pediu que eles tivessem bondade com ela e com a família dela quando eles invadissem Jericó. Então os espiões disseram que eles salvariam a casa dela e pediram para ela amarrar um cordão vermelho na sua janela para que quando os israelitas entrassem, eles poupassem a casa dela. O cordão vermelho nos lembra o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós para perdoar os nossos pecados. Então Deus mandou que o povo atravessasse o Rio Jordão. Mas como eles iam atravessar o Rio Jordão se eles não tinham barcos? Pois então, Deus falou para os sacerdotes entrarem no Rio Jordão segurando a Arca da Aliança e que quando eles fizessem isso, as águas do Rio Jordão iam parar de correr, formando uma parede e o povo poderia atravessar sem molhar os pés. E foi assim que aconteceu. Deus fez que o povo atravessasse o Rio Jordão e nem molhassem os pés deles. Depois eles ficaram acampados em volta de Jericó. Um dia Josué viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. E Josué perguntou para ele se ele era amigo ou inimigo. O homem disse que ele era comandante do exército de Deus. E sabe o que esse homem disse para Josué? Que o povo de Deus venceria aquela batalha e que eles não precisariam ter medo. O comandante do exército também ensinou Josué o que eles deveriam fazer. Eles tinham que marchar em volta da cidade de Jericó durante 7 dias. Nos 6 primeiros dias, eles tinham que andar em silêncio, dar uma volta em volta da cidade de Jericó. No segundo dia também, no terceiro
Um dia também, até o 6º dia, eles tinham que dar uma volta em volta da cidade de Jericó. Mas quando chegasse o 7º dia, eles tinham que dar 7 voltas. E na 7ª volta que eles dessem, eles tinham que gritar e tocar a trombeta e bater os pés. E sabe o que aconteceu depois da 7ª volta? A muralha de Jericó caiu. Deus fez que a muralha de Jericó caísse. Ele empurrou a muralha para o chão. Os israelitas viram um cordão vermelho na janela da Raabe e cumpriram a promessa deles. E não fizeram nada, nem com a Raabe e nem com a família dela. Essa história nos ensina que Deus sempre cumpre as suas promessas, mesmo quando parece muito difícil, quando parece que tem uma muralha muito grande, igual tinha a muralha de Jericó. Deus tem poder até mesmo para derrubar essa muralha, porque para Deus nada é impossível. E para terminar a nossa aula de hoje, nós vamos encerrar cantando a música do Vem com Josué, que a gente já aprendeu. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana. 1, 2, 3, palavrinhas! Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué